Fala, meu amigo e minha amiga agro de respeito. Esse vídeo é um vídeo muito especial, porque nele eu vou te dar um aulão de respeito sobre o nitrogênio. Eu vou te mostrar sobre suas características principais, como que são suas transformações no solo. Isso vai ajudar você a entender como que funciona essa dinâmica do nitrogênio, como um nutriente para as plantas, as principais fontes e principalmente aí também fontes de adubação e principalmente como identificar se sua planta está deficiente de nitrogênio ou não, beleza? Então vamos lá, vamos para o vídeo, captura de tela, tamo junto. Então tá lá, essa captura aqui, aula de respeito sobre nitrogênio. Vamos embora falar do nitrogênio. Tomar uma água aqui. Então, o nitrogênio é um nutriente das plantas, tá? O que isso quer dizer, né? Às vezes você vê por aí algumas pessoas falando que é um nutriente essencial. Se é nutriente, é essencial para as plantas. Se não é um nutriente, ele pode ser um elemento benéfico, né? Existem elementos benéficos aí para as plantas, como por exemplo o selênio, o cobalto, o silício, tá? O nitrogênio é um nutriente, ou seja, ele é essencial. Falar que ele é um nutriente essencial, né? Se ele é um nutriente, ele é essencial, acaba sendo redundante, tá? Então, o nitrogênio é um nutriente das plantas. Por que ele é um nutriente? O que diferencia os elementos químicos que são nutrientes e não são nutrientes para as plantas? Principalmente, a planta precisa desse nutriente para completar, né, precisa desse elemento químico para completar o seu ciclo de vida. Ele não pode ser substituído por outro e principalmente ele faz parte aí do metabolismo das plantas, tá? Então lembre-se disso, nitrogênio é um nutriente, é um dos nutrientes mais extraídos pelas culturas agrícolas. Então, vou colocar aqui também um dos nutrientes mais extraídos pelas culturas. Isso quer dizer que ele é um nutriente que a gente tem que ter uma atenção especial, né? E é um também dos nutrientes que mais responde aí à adubação, né? Se uma pessoa nunca fez adubação em nada e ela escolher uma fonte de nitrogênio, eu tenho certeza que ela vai se surpreender com a resposta rápida que uma adubação nitrogenada dá para uma planta, principalmente se ela estiver deficiente. Você vai descobrir aqui como que é um sinal de uma planta deficiente de nitrogênio, tá? Então fica nesse vídeo. O que mais que eu posso falar sobre o nitrogênio quanto à sua importância, meu amigo? Ele é importantíssimo para a formação de aminoácidos nas plantas, proteínas. Então, qualquer tipo de... Entre outras coisas, né? Entre todo o metabolismo da planta. Vamos generalizar um pouco, né? E ele participa muito da construção, né? Construção dos tecidos, clorofila. O nitrogênio ele tem diversas funções desse tipo, né? Então vamos supor assim, você está fazendo um manejo aí, uma produção de silagem, de capim para alimentação animal, por exemplo. O nitrogênio é essencial para que esse capim tenha um bom teor de proteína bruta, por exemplo, tá? E tem os aminoácidos e tudo mais. E também ele é essencial para a construção de tecidos, tanto que plantas que muitas vezes aí elas têm um excesso de nitrogênio em detrimento de outros nutrientes, ela pode até apresentar um aspecto meio, além de super esverdeado, um verde super escuro, um aspecto meio molengoide, principalmente quando tem um excesso de nitrogênio e uma falta de cálcio que não acompanha, né? Então muito nitrogênio também não é bom, tá, gente? Então, só para falar aqui de forma geral. Depois eu volto aqui na importância, vamos conversando aí sobre o N, vamos falar sobre o comportamento dele no solo, né? No solo, eu acho que a gente pode colocar aqui no solo e na planta, né? Porque isso é muito importante. O nitrogênio, quais formas químicas, né? Agora eu vou entrar um pouco em química, se você não tem muita
intimidade com isso, não tem problema, você não precisa decorar tudo isso, é só para você entender, porque é essencial entender as moléculas de nitrogênio, o porquê que elas são de uma forma, elas são de outra, para você entender a dinâmica dele no solo, para você traçar uma estratégia de manejo mais consistente, né? Então, às vezes, se a linguagem ficar um pouquinho difícil aqui, não se preocupa, eu vou tentar estar resgatando o máximo possível aí e explicando o máximo possível para você entender, tá? Então, vamos lá. O nitrogênio, ele é absorvido pelas plantas nas formas... Dois pontos. NH4+, que é o amônio, veja que é diferente de NH3, que é amônia. Essa forma aqui, eu colocaria em vermelho, porque ela não é absorvida em maior quantidade pelas plantas, tá? Esquece a amônia, tá? A amônia é diferente. NH4+, você vê que ele tem o mais. O que é esse mais? Quer dizer que ele é um cátion, tá? Não vou me aprofundar muito nisso. Mas é uma forma iônica do nitrogênio que está presente na solução do solo. E quando a planta absorve a água junto com o fluxo de massa, acaba absorvendo o nitrogênio na forma de amônio solúvel em água, é um cátion. Esse NH3 amônia, ele é como você vê que ele não tem mais nem menos aqui, né? O maisinho nem o menusinho, então ele é uma forma mais estável da molécula. E nessa forma, na temperatura ambiente que a gente está acostumado, ela é um gás, tá bom? Então não é a forma principal aí absorvida pelas plantas, né? Nós não queremos amônia, nós queremos amônio, tá? Eu vou te explicar algumas coisas sobre isso mais para frente, tá? Além do NH4+, que é o amônio, as plantas absorvem o NO3-, que ele é... Esse aqui é um cátion. Opa! Um cátion. E esse é um ânion. O que significa, né? Ambos são íons. Aqui ficou vermelho, né? Porque eu tinha deixado vermelho ali, não tem problema nenhum. Eu ajeito aqui pra gente. Ambos são íons. Aqui é o nitrato. E ambos são absorvidos pelas plantas, tá? Cátion, porque tem carga positiva. Ânion, porque tem carga negativa, tá bom? Agora você vai entender por que isso é importante. E aqui eu acho que é inevitável a gente falar sobre a dinâmica do nitrogênio no solo, né, e sua absorção pela planta, sem a gente falar um pouco das fontes de nitrogênio, né? Então vamos lá, só para você entender algumas coisas. Vamos supor que no ambiente natural de uma floresta equilibrada, o que acontece? Nós temos, né, vamos pensar no ambiente natural. Nós temos as fontes de nitrogênio são folhas secas de árvore que caem, capim que cumpre seu ciclo, né? Capim em fim de ciclo, sei lá, posso dizer assim, e começa a secar, enfim, e volta para a terra. São coisas desse tipo. Além disso, nós temos a fixação biológica de nitrogênio, né? Esse aqui eu vou colocar até em outro lugar aqui embaixo, para você entender melhor, né? Então, o que acontece? Folhas secas de árvore, o capim no final do ciclo que está ali, começa a degradar, ele começa a secar, e tanto a sua parte aérea quanto as raízes, né? Então isso é importante. A parte aérea, né? Vou escrever, né? Melhor. Vai que gera algum tipo de confusão aí, né? Meu amigo, aí não vai ficar legal, né? Raízes. E o que acontece? Que é fonte de que tipo de nitrogênio aqui, né? Fonte de nitrogênio que está ligado a aminas, a proteínas, a carboidratos, né? Carboidratos. E nós podemos generalizar esse nitrogênio aqui e dizer que ele é um N, né, orgânico.
que é o nitrogênio orgânico. Esse nitrogênio orgânico, com a degradação dessas folhas de árvore, capim e qualquer coisa que esteja lá, né, um animal, vamos colocar aqui, vamos tirar esse aqui, vamos colocar aqui embaixo, vamos tirar esse aqui, vamos colocar bem aqui embaixo, porque eu vou escrever mais aqui. E a gente coloca, por exemplo, fezes de animais, né, também, principalmente, e gera esse N orgânico. Esse N orgânico, ele não é absorvido pelas plantas, né? Existem alguns indícios que alguns tipos de N orgânico podem ser absorvidos ainda em alguma pequena quantidade, né? Umas teorias também, por meio de uma coisa que chama associação micorrízica. Micorrizas. Mas não existem, não que eu conheça, pelo menos, provas de que isso é eficiente, tá bom? Mas eu já li em alguns lugares, alguns autores falarem sobre isso, né, que existe uma possibilidade aí das micorrizas estarem ajudando na absorção do N orgânico pelas plantas. O que são as micorrizas? Agora eu preciso te explicar o que são as micorrizas. As micorrizas é uma associação de fungos com as raízes. Agora imagina o seguinte, imagina que as raízes, quanto mais contato com o solo, quanto mais as raízes têm contato com o solo, mais chance de absorver nutrientes, tá certo? Então você imagina que as raízes que mais vai ter uma superfície de contato com o solo são as raízes mais fininhas, né? São aquelas bem fininhas, porque elas conseguem ir aonde as outras não conseguem, elas conseguem... um monte de raiz fina vai ter uma superfície de contato muito maior que uma raiz grossa, vamos dizer assim. Isso facilita a absorção de nutrientes de forma geral. E o que as micorrizas fazem? São fungos que formam espécies de filamentos. Eu não sei se é correto, se o termo, esse termo é correto dizer, esses filamentos, mas só para você entender, como se fossem pequenos fios, né? Acho que esse filamentos talvez esteja correto, né? Se alguém da microbiologia estiver aí, quiser me corrigir, fique à vontade. Esses filamentos em volta das raízes, como se fossem novelos de lã, vamos dizer assim. E isso faz com que aumente muito a superfície de contato das plantas com o solo, e isso facilita a absorção de muitos nutrientes, aqui no caso principalmente o fósforo, mas existem alguns trabalhos aí que discutem sobre essa possibilidade e essa alternativa de estar absorvendo o nitrogênio orgânico diretamente, por isso que eu estou comentando aqui, tá? Em um vídeo sobre fósforo, talvez eu fale um pouco mais, eu fale novamente aí das nossas queridas micorrizas. Mas para falar, como é uma aula geral, eu acho que eu preciso te falar isso, as micorrizas, existem plantas que possuem associação micorrízica e possuem plantas que não, e existem plantas que não possuem, tá bom? E existem relatos na literatura, trabalhos científicos que mostram que, por exemplo, para a absorção de fósforo, que é um nutriente também para as plantas, ele é essencial, um elemento essencial, portanto é um nutriente, e um dos mais importantes, se é que eu posso dizer isso, pois são todos importantes, e um dos mais usados como fonte de adubação, isso talvez você saiba se você for um agricultor ou trabalhar com adubação, e existem relatos de que rotações de cultura com plantas que que possuem capacidade de associação micorrízica, né, ou seja, possuem capacidade de associação com esse fungo, elas têm um maior potencial para aproveitamento do fósforo a longo prazo, tá? Então consegue aproveitar muito melhor o fósforo, extrair melhor o fósforo do solo do que se tiver uma planta que não micorriza na sua rotação, tá? Então exemplos de plantas que micorrizam quase todas, né? Uma que usa muito de micorriza é o citrus, por exemplo, e outras que muitas não micorrizam são as crucíferas aí, também o nabo, o nabo forrageiro e tal. Essas plantas não micorrizam, se eu não me engano, né? E entre outras aí, vou pesquisar se você for fazer um planejamento agrícola e você quiser que tenha um aproveitamento de fósforo e nitrogênio, entre outros nutrientes, pelas micorrizas, tá? O que eu preciso dizer também é que solos que têm um
como a micorriza é um fungo, né, são solos que têm uma aplicação mais frequente de fungicidas, ou uma adubação muito exagerada, principalmente em questão de fósforo, é muito provável que as micorrizas não se desenvolvam, porque elas se desenvolvem principalmente pela necessidade da planta, e elas podem ser afetadas pela salinização momentânea aí da aplicação de alguns adubos e também do excesso de fósforo, tá? Vamos pensar assim, a planta já vai estar bem nutrida também, se tiver bastante fósforo, e a micorriza como principal nutriente que ela trabalha é o fósforo, sem querer fugir muito do assunto nitrogênio aqui, mas acho que vale a pena comentar. Ela não vai se desenvolver, porque vamos dizer assim, o sistema já vai estar bem suprido de fósforo, tá? Mas tudo bem, isso aqui já foi tudo só para te falar sobre essa teoria aí de absorção do nitrogênio orgânico direto. Mas não é o normal, não é o que a maioria dos trabalhos mostram. A maioria dos trabalhos mostram que as principais formas absorvíveis de nitrogênio é amônio e nitrato. Beleza? E tá bom, então você falou aqui, né, Diego, que você deve estar se perguntando, né? Você falou que tem as folhas secas, o capim, fezes dos animais, vira nitrogênio orgânico, pode ter as micorrizas, pode não ter. Legal. Mas como que esse nitrogênio orgânico aqui vai ser absorvido se as principais formas são amônio e nitrato, moléculas químicas de nitrogênio? Pro nitrogênio orgânico virar... Aqui eu não posso usar isso aqui, né? Olha eu fazendo uma cagadinha aqui, não tem problema, né? Pro nitrogênio orgânico, vou pôr 3 pontinhos, virar amônio, ele precisa passar por um processo de decomposição ou amonificação, né? Acho que é esse o termo. Mas vamos deixar como decomposição, fica mais fácil. Então, o nitrogênio orgânico passa por um processo de decomposição, né? Ou seja, um processo de transformação do nitrogênio orgânico em amônio. E esse processo ele depende de micro-organismos, né? Então precisa ter é difícil não ter isso, né? Existe uma dúvida também, se eu aplicar muito produto químico no solo, eu vou atrapalhar os micro-organismos, vou matar os micro-organismos. Olha, eu já trabalhei com experimentos aí, com vários produtos, né? Tanto adubação, e principalmente adubação é muito difícil você, eu acho que não posso dizer impossível, né? Porque a ciência ela sempre vai se transformando, a gente vai descobrindo coisa nova, mas é muito difícil você adubar muito e você matar todos os micro-organismos do solo, isso é bem difícil acontecer, tá? Ou até aplicação. Eu fiz um experimento uma vez com diferentes fontes de herbicida, né? Esses dados não foram publicados, infelizmente, mas até esperava-se, né, na equipe que eu trabalhei, que matassem os micro-organismos do solo, né? Que a gente visse uma diminuição. E nas análises que a gente fez, a gente constatou até que na verdade não mata, né? O que acontece é que existem grupos de micro-organismos que são mais especializados em decompor determinados tipos de materiais do que outros, né? Então, de repente, uma aplicação de determinado adubo, de determinado produto químico, aí, no caso de defensivos agrícolas, você vai estar selecionando grupos biológicos que são diria que conseguem degradar melhor aquelas moléculas, porque eles acabam sobrevivendo em detrimento a outros, né? Aquelas moléculas químicas, elas acabam virando o tipo de alimento para eles, tá? É claro que, vamos dizer assim, um solo bem diversificado, onde tem rotação de cultura, consórcios, você faz adubação com plantas de cobertura, você usa bastante fontes orgânicas de adubação, você tende a estimular aí uma biodiversidade no solo, né? Quanto mais diferentes fontes de material orgânico, seja via adubação verde ou seja via adubação orgânica e tudo mais, você tende a selecionar uma população microbiana mais biodiversa, você tende a ter um solo mais saudável biologicamente, até porque você vai ter micro-organismos especializados em decompor vários tipos de material diferente. Então você vai selecionar diversos grupos e a probabilidade de você ter alguma doença ou algo desse tipo se proliferando, né? Porque as doenças são fungos ou bactérias que se destacam em meio à diversidade, né?
vai ser menor, porque existe competição entre os micro-organismos, tá? Mas eu falei aqui mais um outro parênteses, porque esse aqui é uma aula de respeito, eu acho que eu tenho que comentar tudo que eu for lembrando para você aqui, que eu acho que vai ser importante para a sua formação, tá? Vamos lá. Nitrogênio orgânico decompõe pela ação dos micro-organismos e vira amônio. Quanto tempo demora esse processo? Você deve estar se perguntando. Isso varia muito sobre alguns fatores que você pode avaliar do seu composto orgânico, né? Como, por exemplo, a relação carbono-nitrogênio, a relação celulose-lignina, a grossura do material, né? Como que eu posso dizer assim, o tamanho de partículas, isso é importante. Então, assim, vamos dizer que características físico-bioquímicas do material, talvez, né? Então, vou dizer assim, focando nessas três, o material de uma relação CN mais baixa, ou seja, com pouco carbono em relação a nitrogênio, ele tende a decompor mais rápido. O material também com com mais celulose do que lignina, tende a decompor mais rápido do que se tivesse mais lignina. E o material de partículas menores, ele vai ter mais contato com os micro-organismos, ele tende a decompor mais rápido e virar amônio e a planta absorver, tá? Vamos te dar um exemplo aí, né? Um material de rápida decomposição com nitrogênio orgânico são as farinhas de pena, farinhas de sangue, né? Que tem uma relação CN em torno de 5, 6, assim. Eu fiz um experimento que deu 4, até fui questionado na banca do meu mestrado quando eu apresentei esse trabalho, porque realmente falam que é muito difícil ter tão pouco, né? O professor falou isso. Mas é o que eu, nas minhas últimas análises, tenho costumado achar, né? Claro que usando técnicas mais rudimentares de carbono e nitrogênio, tem técnicas um pouco mais complexas e mais caras para você determinar isso. Mas enfim, só para você ter uma ideia. E vamos colocar aí o material de relação CN12, 13, vai demorar... Enfim, deixa eu voltar, né? Farinha de sangue de penas vai demorar coisa de 2 semanas, 3 semanas para decompor. Uma cama de frango pode demorar aí de 2 meses, 1 mês, 2 meses, até mais tempo. O esterco bovino pode demorar aí até 6 meses, vamos dizer assim, para decompor todo o nitrogênio potencialmente mineralizável a curto prazo, né? Que é também conhecido como nitrogênio potencialmente mineralizável. O que é isso, né? O que é um nitrogênio potencialmente mineralizável? Vamos supor que você tem uma cama de frango, ela tem lá, vamos supor que você dê muita sorte, na matéria seca dela ela tenha cerca de 2,5% de N, só que desses 2,5%, muitas vezes cerca de metade disso, ou pouco mais, né? Então vou colocar às vezes 1,3% seja nitrogênio potencialmente mineralizável a curto prazo, né? Então, muitas vezes você pensa que você está jogando aquele material lá e vai disponibilizar tudo, mas aqueles materiais de nitrogênio que são mais fácil de decompor, muitas vezes você pode dar um chute aí, né? Varia de 30% a 70%, dependendo do material orgânico, mas você pode colocar aí mais ou menos metade, né, desse nitrogênio que você vai aproveitar talvez no mesmo ano, tá bom? O restante acaba ficando para a reserva do solo e conforme a ação dos micro-organismos pode ser decomposto com o tempo, tá? Tomar uma aguinha aqui. Beleza. Decompôs, virou amônio, a planta pode absorver. Daí nós temos o amônio no solo. O amônio, eu vou te acostumar a colocar a fórmula, tá? Para você acostumar aí. O amônio, ele tem alguns caminhos possíveis, né? Ele pode ser absorvido pela planta. Então ele pode ser absorvido. Ele pode reagir com hidroxila e virar amônia, ou seja, virar gás e ir para a atmosfera. O que é esse caramba dessa hidroxila? Só para você lembrar, né? Fazer um resumão para você aqui. Nós temos um fator de solo que nas análises de solo nós vemos muito, que é o pH, certo?
O pH é o potencial hidrogeniônico do solo. O que isso quer dizer? Que é quanto hidrogênio tem no solo. Só que ele é a escala logarítmica. Não me peça para este logaritmo, né? Logaritma, sei lá, enfim. Não me peça para te explicar isso, mas na verdade o pH, ele é escala logarítmica, logaritma, agora fiquei na dúvida. Eu não sei se você sabe, mas é o inverso, né? Eu não sei explicar matematicamente isso, mas ele é o inverso, ou seja, quanto menor, por exemplo, pH 3, ele tem muito mais H+ do que um pH 7. E quando que tem menos H+? Por exemplo, o pH 7, que é um pH já é um pH neutro, né? Se a gente for pensar na química, mas para um solo ele já está bem alcalino. O que acontece? Por que tem menos H+? Porque tem mais hidroxila que reage com H+ e vira água. E por que isso é importante? Como que a gente joga hidroxila no solo, vamos dizer assim? Corrigindo o solo por meio de matéria orgânica ou principalmente calcário. Então, solos com pH alto é porque tem bastante hidroxila que está reagindo com H+, e muitas vezes pode ter hidroxila livre. Essa hidroxila, se reagir com o amônio, vira amônia que vai para a atmosfera. Então, vamos dizer assim que compostos com pH muito elevado ou com calcário tendem a perder mais nitrogênio na forma de amônia, ou solos com pH alto também tende a perder mais nitrogênio na forma de amônia quando ocorre esse processo, tá? Além disso, normalmente a maior parte do H+, ele nitrifica, ocorre a nitrificação, ele nitrifica e vira, primeiramente, nitrito, que é tóxico para as plantas, e depois, rapidamente, pela ação biológica, ambas as transformações pela ação biológica, o nitrato, olha, lembra do nitrato? Deixa eu 3 menos, né? Vou colocar aqui com o mesmo padrão, né? Para não te confundir. 2 menos e 3 menos. Então vamos dizer assim, se tiver um problema biológico no solo que está ficando tudo como nitrito, isso pode estar sendo tóxico para as plantas e matando suas plantas. Mas se seu solo for biologicamente saudável, isso não vai acontecer. Então a ação das bactérias vai transformar depois para nitrato. E o nitrato é uma das principais formas aí absorvíveis pelas plantas. Só que esse processo de transformação, de nitrificação, ele libera o H+ no solo, tá? Então é por isso que as fontes de amônio, né, como boa parte delas vira nitrato e depois é absorvido pelas plantas, ela acaba acidificando o solo. É por isso que fala, adubo acidifica o solo. Nem todos, mas os adubos à base de amônio, eles podem acidificar. Eu vou falar um pouco de fontes, depois estou falando de fontes orgânicas primeiro. Nesse processo de decomposição do nitrogênio orgânico para amônio, existem liberações de H+ e OH-, tá? E se o pH está muito alcalino, a tendência é prevalecer o H+, vamos dizer assim, né? Bem resumidamente, grosseiramente, e quando está muito ácido, tende a prevalecer os OH-. Então, vamos dizer que mais ou menos por aí, quando você adiciona material orgânico no solo, você tende a deixar o pH do solo próximo do ideal, tá? Então, uma boa prática para você aumentar o pH do solo ou diminuir é usando material orgânico. Esse tipo de regulação ele acaba conflitando um pouco quando ocorre essa transformação do amônio para o nitrato. É por isso que quando você usa uma fonte orgânica e não uma fonte mineral do amônio, né, no caso aqui no nitrogênio orgânico, você não vê tão acentuada essa acidificação, apesar de que ela é possível de acontecer a longo prazo, dependendo do tipo de material que você vai usar, tá? E beleza, né? Então uma parte vira nitrato, que pode ser absorvido pela planta. Tem uma outra coisa que eu preciso falar aqui para você, que é sobre a CTC, que é a capacidade de troca de cátions, tá? Isso aqui já é um pouquinho mais difícil, talvez para a maioria. A de troca de cátions. O solo agrícola, em sua superfície, ele prevalece em cargas negativas, né, no pH agrícola, tá? Um solo
um solo tropical, vamos dizer assim. Então, ele tende a prender cargas positivas, como o próprio amônio, o potássio, o cálcio, tá? Eles ficam presos aqui, vamos dizer assim, na superfície do solo. E conforme vai baixando a profundidade do solo, ele tem menos cargas negativas para prender esses cátions, né, que estão presos, mas eles são trocáveis, né, podem ser fornecidos para as plantas. Então, como o amônio é um cátion, ele fica por aqui, até ele se transformar. Se ele se transformar para nitrato, o que acontece? Como o nitrato é carga negativa, ele não se prende às cargas negativas na superfície do solo. Né? Vamos colocar aqui como se fosse aqui um 0 a 20 e aqui um 20-40. E daí o que acontece? Ele acaba descendo para onde tem menos cargas negativas e tem algumas positivas, que costuma ser um subsolo. Então é por isso que plantas de raízes mais profundas é muito positivo, porque pode aproveitar ainda o nitrogênio, mesmo que ele tenha descido para camadas mais profundas do solo, tá? É por isso que raízes profundas é bom para absorver N. Legal? E qual outros caminhos o nitrato pode ter? Ele pode perder na forma de gás, de amônia? Não, mas ele pode se perder de uma outra forma. Se não houver oxigênio, ele pode desnitrificar. Ele pode se perder na forma de óxido nitroso para a atmosfera. Olha que loucura. Se ele for para uma camada de subsolo que tenha pouco oxigênio, que não tenha oxigênio, vamos dizer assim, ou de repente um local inundado, ele se perde na forma de na desnitrificação, na forma de óxido nitroso para a atmosfera, que é um gás de efeito estufa. Então, não é bom, né? Não é legal. Tá na moda aí o sequestro de carbono, aquecimento global, então é bom a gente ficar ligado nisso, né? Muito bem. Você já entendeu aí, eu acho que a maior parte do ciclo do nitrogênio, né, desde que ele vem do nitrogênio orgânico, vira amônio e vira nitrato. Esse processo de amônio para nitrato pode durar aí poucas semanas, coisa de 2 a 3 semanas. Né? Eu já fiz um experimento de laboratório em situações controladas que demorou cerca de 2 semanas e meia, 3 semanas. Mas eu já vi relatos aí de professores, de acadêmicos, falando de uma semana e meia. Depende do tipo de solo, depende da atividade biológica e tudo mais, beleza? Então é bom você ficar ligado nisso. Agora fica fácil eu te falar um pouquinho das fontes de nitrogênio, né, das outras fontes, além da fonte orgânica. Porque nós temos fontes de amônio, vamos colocar aqui, fontes de N mineral. Então nós temos adubos, que são fontes de amônio, como sulfato de amônio. E nós temos sulfato de amônio, a ureia. A ureia, ela é o nitrogênio orgânico, só que prontamente fácil decomponível aí, vamos dizer assim. Então ela rapidamente vira amônio, tá? Então ela passa pelo mesmo processo que eu te expliquei ali. Nós temos o MAP e o DAP, que são fontes de nitrogênio na forma de amônio. E daí nós temos os nitratos. Nós temos nitrato de cálcio. Nós temos nitrato de potássio, por exemplo. E nós temos o nitrato de amônio, que contém 50% de nitrogênio na forma de amônio e 50% na forma de nitrato, cerca de, né? Então nós temos essas fontes aqui. Você fala, mas e o NPK? Eu tenho 4, 14, 8. É muito provável, né, que as fontes dos NPKs mais comuns, né, 4, 14, 8, 10, 10, 10, o que é o NPK, né, gente? Ó, aqui virou até uma data, né, esse maledeto, né? Vamos colocar 10.10.10, será que ele vira data? Não vira. Quer dizer que é 4% de N, 14% de P2O5, que é a forma, vamos dizer aqui, padrão de fósforo, né? Que costuma se colocar. É uma convenção, né? Agora fugiu a palavra, né? Uma convenção da forma de representar o fósforo, e o K2O, que é uma convenção da forma de representar o potássio, tá? Então aqui nós temos 4% de N,
14% de P2O5 e 8% de K2O. Não quer dizer que o P2O5 e o K2O são as fontes do nutriente, tá? É só uma representação, uma convenção para não dizer que é só potássio ou só fósforo, porque eles seriam íons e não faria sentido, né? Ele estaria solto no adubo, enfim, né? Então, só para ele ser uma partícula estável, vamos dizer assim. Então, quando você vê 4, 14 e 8, você já de cara sabe que é 4% de N, 14% de P2O5, 8% de K2O. E o 10, 10, 10 também. 10% de N, 10% de P2O5, 10% de K2O. Normalmente, essas fontes aqui são fontes mais comuns. Aquele adubo mais comum, né, aquele adubo mais commodity, ela vai ser um sulfato de amônio ou... mas são fontes que são mais baratas, né, no mercado. Normalmente é sulfato de amônio, tá, ultimamente. Mas você pode tentar descobrir do que é. Pode ser ureia, né? Tem fontes de ureia também. Então, às vezes você pode descobrir qual é a fonte daquele nutriente, né? Do nitrogênio, porque daí você vai conseguir tomar essa estratégia. Você vai saber se ele vai virar amônio, se ele vai virar nitrato e tudo mais, né? Os nitratos costumam ser um pouco mais caros, porque tem um potencial de resultado um pouco maior. Vamos dizer assim, a ureia e os sulfatos de amônio e as fontes de amônio, como eles têm esse potencial de perda por volatilização, coisa que o nitrato não tem, eles normalmente, né, eles têm um aproveitamento menor, a não ser que você irrigue logo em seguida uma quantidade suficiente, ou chova uma quantidade suficiente aí de 10, 15, 20 milímetros talvez, que não lave o adubo, mas também ajude a dar uma incorporada nele ali no solo, talvez ajude aí a diminuir a perda da volatilização do amônio, tá? Enquanto as formas de nitrato, elas não perdem por volatilização, só se não tiver oxigênio. Então, elas costumam ter um aproveitamento maior, costumam ter um preço um pouco mais elevado, né? Tem algumas culturas que realmente respondem melhor a nitrato de forma geral, como por exemplo os citros, né? E os citros que ele responde muito bem a nitrato e muito bem a cálcio, então o nitrato de cálcio é muito usado nos citros. E muitas vezes você vai fazer um manejo que você não sabe quando que vai chover de novo, e para não ficar lá com o solo úmido, com o amônio volatilizando, porque quando tem umidade e tem sol, o amônio volatiliza muito mais rápido, principalmente se a fonte for ureia. Então você joga lá um nitrato que você tem certeza que vai ter um resultado melhor. Beleza? E é isso aí. E vamos lá. Espero que você esteja aproveitando a aula. E como identificar a deficiência de nitrogênio? Plantas amareladas. Tá? Simplesmente isso. A grande diferença do nitrogênio para deficiências de outros nutrientes, né? Ela pode ser confundida com uma deficiência, por exemplo, de enxofre. Mas o que acontece? O N dentro da planta, ele se redistribui rapidamente. O que isso quer dizer? Né? Vamos supor que eu tenho uma planta aqui e ela absorveu o nitrogênio e construiu suas folhas velhas. Na verdade, construiu suas folhas, né? Daí ela vai crescendo e construiu mais folhas. E vai crescendo e construiu mais folhas. Quando ela vai crescendo e construindo mais folhas, o que está acontecendo? Ela está absorvendo nitrogênio do solo, certo? De repente, quando ela construiu mais folhas aqui, essas folhas são folhas novas, essas já são velhas e essas são mais velhas. E de repente ela está construindo essas folhas novas e faltou nitrogênio do solo. O que vai acontecer? O nitrogênio das folhas mais velhas, para suprir a falta no solo, ele vai para as mais novas. Ou seja, aqui aparece a deficiência de N, que são folhas de forma geral mais amareladas. Existe a clorose, né, o amarelecimento internerval, onde as nervuras da planta ficam verde, mas isso é deficiência de magnésio, quando nas folhas velhas. Quando fica amarelo de forma geral, é deficiência de N. No caso de algumas gramíneas, como o milho, a grande diferença é que fica amarelo primeiro de dentro para fora da folha. Quando for uma deficiência de potássio, é o contrário, de fora para dentro, e também ocorre necrose da borda, né?
Então dá para a gente não confundir. O enxofre é muito parecido, só que o enxofre aparece nas folhas novas. O amarelo. E agora, hein? A clorose. A clorose generalizada, né? Fica amarelo, tá bom? Amarelecimento, é isso, né? E é igualzinho o N. Só que por que aparece nas folhas novas o enxofre? Porque ele não tem uma redistribuição tão rápida quanto o N. Então faltou no solo a folha nova já sente, porque ele não consegue tirar das folhas velhas e levar para as folhas novas. Então, se sua planta está ficando amarela, ou de forma geral, ou principalmente começando pelas folhas velhas, que são as folhas que estão ou embaixo, no caso do milho, né, ou mais próximos do solo, ou se for uma cultura perene, mais próximas do tronco, são as folhas mais velhas. Se você vê esse tipo de sintoma de amarelecimento de forma geral na planta ou nas folhas mais velhas, é bem provável que você tenha uma deficiência de nitrogênio. Bom, era isso aí. Espero que você tenha gostado do aulão sobre nitrogênio. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. E se você quer acompanhar vídeos no canal, não perder nenhum, inscreva-se no canal Agro de Respeito no YouTube. É isso aí, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.